Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo eu vou raciocinar um pouco, falar um pouco sobre o livro que eu li, é, o último livro que eu li, né? É A Batalha do Apocalipse. Da queda dos anjos, do crepúsculo do mundo. E essa capa aqui, ó, Apocalipse. A capa é muito bonita, as cores da capa é muito bonita. O autor é o Eduardo Spohr. E aí, bom, esse é um livro que na minha opinião, ele ele é fiel. O que seria isso, fiel? É que ele mantém a narrativa em progressão, né? Você lê o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, e os capítulos eles estão se relacionando de forma fiel. Não existe uma infidelidade em relação a trama, né, aos capítulos. Apesar do autor ele voltar muito, às vezes andar pelo tempo para poder oferecer um recurso de é, potencial de reflexão, imaginação, ou ele chama isso de tecido, é, rasgar o tecido do tempo, né? Um rasgo no tecido. Ou seja, é como se os anjos, né, eles estivessem desde o momento da criação, é, e por eles estarem nisso, né, eles conseguem viajar no tempo, porque o tempo não existe. A roda do tempo é uma ilusão de arquivar aquilo que sempre foi e sempre será, né, a Terra. Então, quando fala-se voltar no tempo, é raciocinar de alguma forma com base naquilo que no olhar daquele tempo. E aí, como que seria isso? É você rasgar essa camada de composição para incremento daquilo que a gente tem como definição, né? Quanto mais definições a gente tem no espaço-tempo, mais a gente tem uma reação definida. Quando a gente fala de seres angelicais ou batalhas espirituais, a gente está levando em consideração um outro plano, o plano que não é definido, que está para ser definido, que está para ser emitido em uma nota futura. Pela manutenção que se espera no decorrer das escolhas possíveis. E aí, quando o autor, né, é uma ficção, só que ela traz para nós até um glossário, porque o autor ele utiliza de muitas palavras. Ele tem a linha do tempo aqui, né, na história, e ele utiliza de muitas palavras desse cenário, eu posso dizer assim, virtual, fantástico, dentro do grupo
de descrições é, metaforizadas pela construção, pela coligação de efeitos desse cenário espiritual, né? Quando a gente fala de religião e dos deuses e demônios e criações e teorias, vamos supor assim, toda a ligação que considera-se representar isso de forma imaterializada para o registro, para o trabalho lógico, associativo, faz essas palavras terem uma ligação e serem utilizadas para influenciar a validade desse atendimento de trazer à cena uma visão, né, uma literariedade sobre aquilo que compromete-se nesse ajuste imaginário a partir do trabalho de escrever essas palavras em um contexto. E isso traz para nós uma imersão de alguma forma divertida, que nos faz nos animar e até mesmo, em alguns momentos, ter expectativas de ver a realidade com base nessas emoções, né? Eu diria, esses capítulos que nos mantêm vivos nessa história que ele criou. E, bom, quando a gente está nessa imersão e o autor ele escreve, né, ou descreve os seus personagens, de alguma forma a gente encontra um alinhamento em relação aos personagens no direcionamento da história e o complemento desse alinhamento que o sustenta como um alvo de sustentação superior dentro daquilo que eles estão é, interagindo, né? Ablon é um anjo que ele tem esse efeito, né? Porque é um anjo meio que renegado. E a história passa, né, se concentrando nele e, de repente a gente vê essa pessoa como um ser humano qualquer que se acordou, né? Aquele ser que se acorda para o poder, que é ser humano. Porque quando a gente está sendo humano, de alguma forma a gente reage neutralizando o poder que é sermos para a doutrina, para a domesticação dos nossos impulsos, o que é chamado de arquivos de inteligência. Porque o nosso impulso é ir adiante, não é parar. Quando a gente para e começa a reparar, a gente está indo contra o nosso impulso. E de alguma forma, o anjo, ele tem essa coordenação no nível mais alto de ser, porque ele possui asas que o edificam sobre o impulso. Porque no céu, o impulso não é o mesmo do que na terra. No céu, você precisa de controlar o impulso para que você não caia. E esse controle ele é muito fino, mas muito fino mesmo. Só que nós não temos essas asas, porém nós temos os olhos. Quando a gente controla os olhos,
nosso encordoamento cerebral frente aos impulsos consegue encontrar as reações de adequar a partir dos reparos que o olho faz para não se cair, né? Queda dos anjos, a queda do impulso. Então, quando você consegue essa batalha de impulsos, né? Você consegue fortalecer esse lado de céu, né? De se manter no céu, de se manter em uma segurança superior, ou seja, controlando os impulsos carnívoros, os impulsos dos seres humanos. E, de alguma forma, quando o Ablon ele se encontra na figura de um anjo controlando isso, ele percebe que não há limites. Ele consegue se utilizar desse controle para ver tudo de uma maneira é, de uma maneira é, espiritual, poderosa, de uma maneira de cima para baixo. Então ele sai do plano e aí ele encontra, né, de alguma forma, os é, os seus sentidos, né? Um dos seus sentidos é a Shamira, que é uma maga, né? Uma magia e tal. E, e ela é uma personagem que é muito próxima do Ablon, se torna muito próxima. Eles partilham histórias. Depois ele vai encontrando seres que o influenciam e que falam sobre é, suplantam, né, ideias nessas dúvidas que imperam nesse anjo, esses sentidos, essas reviravoltas que vão montando esses quadros. Quando a gente menos espera, Ablon está no inferno conversando com Lúcifer, e aí a gente é apresentado mais um tanto de palavras, um tanto de acordos dentro desse grupo de associações fantásticas, né? De armazenar de alguma forma esse espetáculo de investigação e concentração da realidade segundo as teorias ou até mesmo verdades que foram armazenadas de uma outra forma, de informar, né? De trazer a informação à vida. E aí é apresentado uma trama sobre o Miguel, sobre um palácio, uma região lá no céu, né? Então, olha só que legal. Região no céu. O arcanjo Miguel guardando Yahweh, né? Deus está lá dentro desse palácio. Ninguém pode entrar. Dúvidas. Lúcifer começa a querer invadir, né? Ele quer, porque ele quer ver se saber se o que aconteceu com o Yahweh, com Deus, né? Com o Criador. E aí várias narrativas, várias coisas. E no fim acontece alguns desfechos lá, né? E de alguma forma, cada insinuação dentro dessas formas de montar essa concentração de informações, né? E relacionamento entre os demais, né? Nos dá
um acesso a uma reflexão de novo, né? Desse acordo de ser humano e se encontrar com o poder desumano a partir do espírito que consegue escutar a carga, né? Ver com freios a carga e ir para os céus, né? Olha só, se você olhar muito bem para sua face, você começa a ver que aqui, ó, parece e tem ritmos, né? Então, quando você vê assim de alguma forma, aqui parece asas batendo, ó, entendeu? E aí quando a gente está no céu, a gente pode, ó, planar sobre o céu. Em algum momento, a gente fica, é, a gente se chega em uma altitude o suficiente para ficar igual os satélites ficam, orbitando a Terra, ou orbitando o espírito sobre esse corpo. Então, muitos de nós estamos em órbitas, né? Na primeira lei de Newton, muitos de nós estamos levantando voo, tentando levantar voo. Muitos de nós estão planando, procurando algum lugar para se estacionar, né? Ou um galho para poder parar, assim, fixar. E de alguma forma procuramos a nossa presa, né? A nossa fonte de vida. E para as pessoas que já provaram de todas as fontes, a única fonte que lhe permite viver é Deus. A esses a gente chama de anjos. Os anjos, eles então são aquelas pessoas que já provaram todas as presas possíveis e já possuem todos os dados e conseguem, a partir desses dados, saber o futuro desse pretérito, o futuro desse presente, as possibilidades apreendidas. Por quê? Porque os anjos têm a consciência da organização das camadas de definição da matéria em relação com os homens e das suas escolhas perante as possibilidades desses homens escolherem. Então, o mundo ele já acabou para o anjo. A única presa que o anjo ainda procura para viver é Deus. E essa, para mim, né, foi e é a batalha do Apocalipse. E muitas pessoas vão entender isso que eu estou dizendo na velhice, depois que você comeu pão mais do que você achou que comeria, que você comeu arroz e feijão, carne, já provou carne o suficiente, já bebeu o que tinha que beber, já fumou o que tinha que fumar, já fez sexo o que tinha que fazer, já comprou o que tinha que comprar, já desejou o que tinha que desejar. E aí? Já comprou a casa que tinha que comprar? Já andou no carro que tinha que andar? Já fez o filho que tinha que fazer? Já educou o filho que tinha que educar? E aí? Qual que é a presa? O que te faz apressar para ganhar e viver? Qual que é a presa? E aí? Se você tem uma presa ainda, agradeça de alguma forma, mas não se esqueça, né, que os anjos, eles podem ser bons ou ruins. Aquele que procura Deus para apressar, esse é aquele
que vai vencer, né, essa batalha. Está marcado, porque ele vai encontrá-lo. Deus não se dar por insatisfeito enquanto o seu anjo está com fome, né? Ele o sustenta com os mistérios que ainda pode dar a graça do anjo continuar. E aí o anjo, ele se eterniza, né? E de alguma forma isso é transmitido na figura do Ablon e da Chameira ali, né? Bom, então é isso que eu vi. E de alguma forma isso é engraçado porque tem muitas pessoas que conseguem vivenciar isso antes da hora porque possuem, né, experiências, dados, relacionamentos com pessoas que lhes dão um elevador para que elas, antes da hora, encontrem esse angelical, esse lado angelical de ser. Entretanto, muitas pessoas, mesmo sendo filhos do Criador, sendo ricos, não possuem o que comer, não possuem o que comprar, né? O que obter pela decisão dos mesmos, né? Dessa confusão na realidade dos juízes e desses é, seguranças de valores, né, por assim dizer, na virtude de cada pássaro encontrar o seu bando e assim sucessivamente trabalhar para a organização do reino de Deus na terra, vamos dizer assim. Mas é isso, né, pessoal? São coisas que é, são misteriosas para outros são apenas engraçadas e para outros são perversas de uma maneira absurda, né? Incabível. Mas estamos aqui nos cabendo nessa vida, né? E com certeza esse momento vai chegar. Ou já chegou, ou vai chegar para muitas pessoas. O momento de saber, né? Pressa para quê, né? Qual é a pressa, né? Qual que é a sua presa, né? Muitos são trabalho, né? O dinheiro que consegue ali para comprar coisa, né? Mas tem é essa é, tem temos ido assim, né? No mais é isso, eu vou ficando por aqui, né? Se você ler o livro e conseguir refletir sobre isso, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Vou adorar saber, de alguma forma isso vai me fazer um carinho em relação a esses detalhes sobre as ideias que nos acordam quando lemos livros e nos afetivamos de uma maneira semelhante ou até mesmo não, né? Por que não? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!